Vamos ver como ficou, né? Então, a nossa expressão aqui com base na tabela verdade, ela vai ter 3 mintermos, porque eu tenho 3 uns aqui na nossa saída. Então, o primeiro vai ser A barrado, B barrado, que está aqui. O segundo vai ser A barrado, B, que está aqui. E o terceiro vai ser A, B barrado, que está aqui, certo? E fazendo o mapa de Carnot, acredito que vocês tenham chegado a essa expressão minimizada aí. Como é que eu generalizo esse mapa de Carnot, né? Porque 2 variáveis só, muito pouco. Como é que eu faço isso, amplio isso daí, né? Então, a ideia aqui eu vou mostrar até com 3 variáveis e essa ideia é extensível para mais variáveis. Mas para fazer à mão já começa a complicar a partir aí de 4 variáveis ou mais. Para 3 variáveis, quais serão então as nossas áreas do mapa de Carnot? A minha configuração que eu utilizo aqui, vocês podem usar as que vocês quiserem, tem gente que coloca meio que como se fosse um 3D aqui e tal. Então, a minha configuração é que esta daqui vai ser a área de todo mundo barrado, tá vendo? A área do 0. Então, na minha configuração, eu faço 0, 1, pulo para cá, 2, 3, aí eu venho 4, 5, 6, 7. De tal maneira que a área do A fica para cá, não é? A área do B fica aqui, não é isso? E a área do C fica no centro, né? Se a gente fosse pensar, tá certo? Então, essa é a configuração que eu faço. Mas a ideia de preencher o mapa de Carnot é a mesma, a única diferença é que agora apareceu mais uma variável. E o que vai mudar é que agora nós vamos tentar agrupar em quadras e depois em pares, para depois olhar os termos isoladamente. Então, o que nós vamos fazer? Com o mapa de 3 variáveis, para obter a expressão simplificada, a gente vai agrupar as regiões onde aparecem os uns, né, no menor número possível de quadras, depois no menor número possível de pares, e aí o que tiver sobrado vai ser considerado isoladamente. Então, as regiões possíveis que eu vou ter, o que eu vou ter? Aqui eu vou ter a região do A e aqui a região do A barrado. Eu vou ter a região do B e aqui a região do B barrado. Eu vou ter a região do C e aqui eu chamo a atenção para vocês da região do C barrado. Vejam que ela começa aqui e ela termina aqui. Então, esse mapa que nós aqui enxergamos na sua visão plana, podemos pensar que como se fosse uma folha de papel em que você conecta essa extremidade com essa extremidade, formando aí um cilindro. Então, nós temos essa área de C barrado começa aqui e se estende aqui. Então, é completamente aceitável fazer aqui uma quadra pegando estes dois e estes dois aqui, certo? E aí, nós temos as áreas dos pares. Aqui é a área de A barrado, B barrado. Aqui é a área de A, B barrado e assim por diante, certo? E continuamos com as outras áreas, as outras regiões, chamando atenção para essas daqui, né? Da mesma maneira que eu consigo fazer a quadra olhando para as extremidades, eu também consigo fazer os pares, o par de A barrado, C barrado e o par de A, C barrado. E assim por diante os outros pares também. Então, é isso que nós vamos fazer para gerar um mapa de Carnot com 3 variáveis. Encontrar a expressão booleana, que posso, então, ter essa expressão diretamente dada, posso derivar a partir da tabela eu posso ir para o mapa e assim por diante. Uma vez preenchido o mapa, eu vou encontrar, então, quais são as regiões, o menor número possível de quadras, depois de pares e depois os termos isoladamente. A ordem é essa mesmo, agrupa primeiro em quadras, porque lembra, quanto maior for o seu agrupamento, mais simplificada é a sua expressão. Então vamos ver um exemplo, né? Olhando aqui para essa nossa tabela, agora a nossa tabela tem 8 linhas, porque eu estou manipulando 3 variáveis, e essa tabela aqui, quais são as linhas que me interessam? Essas em que a saída está retornando o valor 1. Então, para essa daqui, qual vai ser o nosso min termo? Vai ser aquele que é A barrado, B barrado, C barrado. Nessa linha aqui, qual vai ser o nosso min termo? O A barrado, B, C barrado. Na próxima, qual vai ser o nosso min termo? A barrado, B, C. Depois, A, B barrado, C barrado. E por fim, nesta última linha aqui, né, que é a que aparece com 1, que é a que me interessa, vai ser AB, C barrado.
Esses, então, são os nossos 5 min-termos. São as 5 áreas do mapa de Carnot que vai conter 1. Então, aqui, ó, temos 5 uns de saída, temos 5 min-termos, e a expressão correspondente vai ser a soma desses 5 min-termos. Então, essa é a expressão que nós vamos tentar minimizar. Novamente, eu posso ir da expressão direto para o mapa de Carnot, eu posso ir da tabela direto para o mapa de Carnot. Então, vocês vão escrever a expressão quando isso for explicitamente pedido. Senão, vocês podem, na expressão original, né? Se for pedida apenas a expressão minimizada, o circuito final gerado, então vocês vão direto para o mapa de Carnot e já fazem a minimização. Gerando o nosso mapa de Carnot, quais vão ser essas áreas, então, que terão 1? Essa área vai ter um 1. Não é verdade? É a área de A barrado, B barrado, C barrado. Para quem está vendo pela primeira vez, às vezes fica meio complicado enxergar essas áreas. Vocês também podem utilizar, se vocês montarem o mapa de Carnot na sequência como eu monto, vocês podem usá-la. Essa é a área do 0, então é a primeira interpretação, a situação 0. Essa é a área do 1, então é a segunda interpretação, tá vendo? Ela tá com 0 aqui, então ela não me interessa. Eu não vou preencher o 1 aqui para ela. Já a área do 2, lembra que eu faço um pulo aqui na minha configuração, então é essa que vai aparecer aqui preenchida. A área do 3, tudo bem? A área do 4, olha lá. A área do 5 está com 0, então não vou preenchê-la. A área do 6, e acabei as minhas 5 áreas com 1. As outras eu posso preencher com 0. Tá? Então, vocês podem tanto seguir essa ordem, né, nessa configuração, como podem olhar para as áreas de A barrado, B barrado e assim por diante. É importante saber a nomenclatura dessas regiões aqui, dessas áreas, para na hora da gente gerar a expressão minimizada, porque aí você precisa saber exatamente quem que você está combinando. Olhando então para esse nosso mapa de Carnot, veja que, olha, a partir da expressão eu também chegaria a ele, não é? Com a área de A barrado, B barrado, C barrado. Tá aqui essa área, A barrado, B barrado, C barrado. A área de A barrado, B, C barrado vai ser a área de A barrado, B, C barrado, vai ser essa daqui. Tudo bem? E assim por diante. Então, a partir desse mapa de Carnot, eu vou então agrupar. Vou agrupar primeiro em quadra, e eu estou vendo aqui uma quadra, eu estou vendo aquela quadra que é a mais difícil de ver, em que eu pego todos esses elementos aqui da esquerda com esses elementos aqui da direita, e gero esta minha área, que é a área do C barrado. Além desta quadra, será que eu posso agrupar em outra quadra? Não posso, né? Já não tenho mais como, né? Eu poderia falar assim, eu quero esta quadra aqui, mas isso aí não é uma quadra, porque aqui não é um. Eu só posso colocar dentro dos meus agrupamentos os uns. Então, aqui eu não consigo mais agrupar em quadra, mas eu consigo agrupar em par? Consigo. Olha aqui esse par. Lembra que eu posso reutilizar uma área? Então, eu vou agrupar neste parzinho aqui. E este parzinho é a área de quem? É a área deste B, tá vendo? Com a área deste A barrado. Então, essa daqui é a área de A barrado B. A ordem que nós colocamos as variáveis não importa. Eu só acho que vocês devem seguir a ordem aqui alfabética simplesmente para as coisas de correção automática no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Né? Então, se vocês seguirem a ordem aqui das variáveis, é a ordem que eu estou seguindo lá para gerar os min-termos. Então, para permitir a correção automática, sigam aí a ordem alfabética. Mas em termos aqui de circuito gerado, dá na mesma, certo? Então, essa daqui, qual vai ser a nossa expressão minimizada? Então, vai ser o C barrado mais A barrado B. Aqui, novamente, tanto faz a ordem que eu combino os elementos aqui para gerar a minha expressão minimizada por meio da soma. Certo, pessoal? E aí eu posso generalizar mais ainda esse nosso mapa de Carnot, tá? No nosso curso, nas nossas atividades, vocês vão ser cobrados, né, avaliados até o mapa de Carnot de 3 variáveis. Então, de 4 variáveis para cima já fica muito complexo para fazer à mão. E a ideia é só que vocês entendam o mapeamento da álgebra de Boole com a lógica proposicional. E para que serve, assim, uma das grandes funcionalidades da álgebra de Boole, que é relacionada a essa minimização e mapas de Carnot que são bastante conhecidos e tudo mais. Então, é mais para vocês entenderem a ideia.
o mecanismo, e não para vocês ficarem aí fazendo mapas de Carnot de 4, 6, 8, 12 variáveis, tá? Não precisa disso. Ok, pessoal? Mas só para generalizar, qual seria a ideia de 4 variáveis? Então, primeiro tentaríamos agrupar em oitavas, grupos de 8, depois em quadras, pares e termos, e assim sempre aumentando aí a nossa complexidade. Ok, pessoal? Então tá bom. Com isso nós finalizamos o nosso curso de Lógica. A todos que estiveram aqui comigo até esse momento, obrigada pela parceria. Nos vemos por aí em outras disciplinas.